E o MXRF11 teve uma queda absurda no seu resultado mensal. E muita gente se preocupou, afinal estamos falando do maior fundo imobiliário em número de cotistas, pessoas físicas da nossa Bolsa de Valores. Então hoje eu estou aqui para a gente comentar esse resultado, falar o que eu acho, falar sobre a próxima distribuição, que diga-se de passagem eu acho que vai cair, infelizmente, não queria isso também, mas infelizmente eu acho que vai acontecer. Então se esse conteúdo fizer sentido para você, se te ajudar, me ajuda também, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, assim você não perde nenhum conteúdo que a gente postar. Pessoal, o MXRF11 então está atualmente custando R$ 10,93. Nos últimos 6 meses ele teve uma valorização aí interessante de 7,26%. Né? A gente consegue ver aí que o fundo, historicamente falando, ele sim deu um resultado positivo aos seus investidores, tá? Mas agora, né, próximo aí dos seus R$11, com essa queda no seu lucro, né, eu acredito que estamos bem próximo do preço limite, tá? Do preço teto, chamem como quiser. Claro que é apenas uma especulação, vocês sabem que eu não gosto de ficar, né, falando preço-alvo, preço-teto, quando a gente se trata aí de alguns determinados fundos, principalmente, como é o caso do MXRF11. Mas sim, a gente consegue ver que teve uma forte alta no fundo aí, desde o começo do ano, nos últimos 6 meses, no último ano que seja, tá? O fundo realmente se valorizou e agora com essa notícia a gente vai ver o que pode acontecer, tá? Nos últimos 12 meses o fundo pagou aí 12% de dividend yield, nada mal para um fundo como o MXRF11, que tem o risco que ele tem, tá? Então a gente tem que levar isso em consideração. Diga-se de passagem, né, investir aí no MXRF11, a gente está aqui com uma simulação pelo próprio site do Funds Explorer, foi muito bom, tá? Então a gente consegue ver que a aplicação em 12 meses feita no MXRF11 versus a poupança foi muito positiva, cerca de 11% a mais que a poupança. E galera, saiu o relatório, mas antes só mostrar essa notícia rapidinho aqui da Suno, né? É um resuminho do que eu vou falar aqui no vídeo. O MXRF11 anuncia lucro mensal 23% menor, tá? Então ele teve aí um resultado de quase 25 milhões, né? Conforme o relatório desse mês de agosto. E no mês passado teve um resultado aí de quase 32 milhões, tá? Mostrando uma queda de 23%. Então vamos aqui para o relatório, comentário do gestor. Vamos ler aqui o principal, tá? Não vou ler tudo, obviamente. Bom, mais uma vez eles destacam o elevado crescimento da base de cotistas, estão atualmente com 950 mil, quase chegando a 1 milhão, então realmente é um fundo absurdo, né? É um fundo muito interessante. No book de CRIs foram integralizadas 3 operações via mercado primário, totalizando um investimento de mais de 160 milhões. Adicionalmente foram vendidos 46 milhões em CRIs. No book de permutas, o fundo não realizou movimentações significativas e no book de FIIs foram realizadas alienações no montante de 13 milhões. Alienações é vendas, tá? Com ganho de capital levemente acima de 1 milhão, ou seja, foi um ganho de capital irrisório, tendo em vista o tamanho do fundo, tá? E com as alocações dentro do mês, o Maxi Renda concluiu assim a alocação de recursos da 8ª emissão de cotas, que foi encerrada em julho com a captação de 344 milhões. O fundo visa a alocação de 80% do patrimônio em CRIs com bons nomes de crédito, tá? Então aqui a gente consegue ver que o MXRF11 ele não é aquele fundo, pessoal, né, high yield, que é arriscado, que investe em, né, coisas arriscadas. Ele é um fundo que investe preponderantemente em CRIs que tenham bons nomes, né, que pagam moderadamente, tá? Mas também que tem um risco moderado, né? Nada muito arriscado. Permutas financeiras aí até 20% do patrimônio e um pouco também de fundos na carteira. O resultado do mês teve impacto negativo da deflação de junho. Então eu estou aqui no site do IBGE. Em junho a gente teve uma deflação aí de 0,08. Agora estamos voltando, agora no mês de agosto já foi divulgado 0,23%. Estamos voltando, né, a ter uma deflação ainda pequena, estamos voltando, tá? Continuando então, os rendimentos auferidos segundo o regime de caixa foram de quase 10 centavos por cota. Olha só que interessante, foi de quase 10 centavos e o fundo distribuiu mais, né? O fundo chegou a distribuir 11 centavos, então isso que a gente vai conversar agora.
totalizando 25 milhões. As operações de permutas distribuíram no mês 1 milhão de dividendos no book de CRIs e o resultado de caixa foi de 21 milhões. No book de fundos, o resultado foi de 3,61 milhões. No regime de caixa, os rendimentos são distribuídos quando transitados no caixa do fundo, tal. Isso aqui, beleza, tá? Isso aqui a gente já sabe. Vamos aqui ver se tem alguma... Aqui tem coisa importante. O fundo encerrou o mês com alavancagem via compromissada de CRIs de 81,92 milhões, 3,16% do patrimônio do fundo. É pequeno, é irrisório assim, não precisa se preocupar, tá? De forma a honrar novas aquisições. Beleza, isso aqui, ok. Distribuiu 11 centavos, né? Então, aqui estamos vendo a demonstração de resultado do fundo. O fundo teve, então, receitas nesse mês de agosto de 26 milhões, permutas financeiras de apenas 1 milhão, que a gente vai olhar lá para baixo agora como que tá essa questão das permutas, porque isso aqui impacta muito o MXRF11, tá? Ele é um fundo que trabalha com essas permutas. Teve então receita de fundo, receita de CRI, que é o principal, e LCI e renda fixa. Despesas, normal, né? Segue normal. Mas olha só que interessante, o fundo gerou um resultado então de quase 25 milhões e distribuiu 28 milhões e meio. Ou seja, ele acabou queimando as suas reservas, né? E se a gente olhar aqui tanto em 2023 quanto no segundo semestre de 2023, a gente consegue ver que o resultado gerado e a distribuição estão praticamente iguais, né? Estão empatados ali. Tá até passando um pouquinho, né, o resultado distribuído, mas a gente pode considerar que está praticamente igual. Ou seja, o fundo chegou no seu limite de distribuição. Ele não vai distribuir, eu acredito, né? Claro, eu acredito que ele não vai distribuir no próximo mês esses 11 centavos. Tá? A não ser que gere, né, um resultado suficiente para justificar essa distribuição. Mas pelo andar da carruagem, acredito que isso não vai acontecer. Tá? Então, o que a gente pode esperar? Na minha opinião, né, essa questão da distribuição menor no mês seguinte. A gente pode ver que nos meses anteriores, deixa eu achar aqui, o fundo distribuiu, se a gente pegar aqui nos últimos 5 anos, olha só os dividendos mesmo, né, o fundo mantém aí uma distribuição interessante. Inclusive, foram poucos meses que ele chegou a pagar menos aí, né, que 9, 8 centavos, tá? Normalmente ele paga em uma média, né, de 10, 11 centavos, tá? Claro que em alguns meses sim, pagou 9, 10 centavos, mas geralmente é nessa média, de 10 a 11 centavos, chegou a pagar até mais um pouquinho, 12 centavos. Então é normal, pessoal, movimento normal, né? A gente sabe que o fundo trabalha com permutas, vou explicar para vocês como que isso funciona. É normal, tá? Isso aqui não é que o fundo ficou ruim, é que é normal, no momento que o fundo está passando. Bom, resultado, distribuição, né? Segue aqui, como eu falei para vocês, a receita do fundo. Olha só, a receita com CRIs, ela segue, né, normal, tá tudo normal. A única coisa que mudou, né, é a receita com permuta, que observem como ela é variável. Nesse mês de julho, por exemplo, ela gerou aí 4 centavos por cota, tá? Nesse mês agora, nem tem aqui, tá? Foi insignificante, né? Aí no mês de junho foi de quase 2 centavos. Então, observem que isso aqui varia muito. E querendo ou não, né, isso acaba oscilando bastante, tá? Bom, continuando, de resto aqui, pessoal, resultado, né? O fundo gera um resultado bom, satisfatório. Rentabilidade do fundo aí, como a gente pode ver, vamos pegar aqui os últimos 12 meses, tá? O fundo gerou, então, um retorno bruto total, né, de 19%, a NTNB 11% e o IFIX 7%, tá? Quase 8%, né, por cento. Então, a diferença aí com o IFIX, por exemplo, foi de 11%. Então, a gente consegue ver que o fundo, ele é bastante rentável sim, tá? Se a gente comparar com o IFIX, é claro. De resto aqui, classe, né, investimento por classe, o fundo tem 3/4 aí da carteira em CRI, 5% em permutas, inclusive ele diminuiu um pouquinho nessas permutas, essa exposição, 15% em fundos imobiliários, então ele está com uma posição até relevante em fundos e apenas 3% em caixa. Ativos objeto, crédito corporativo metade, comercial 27%, residencial 21%. Esses fundos aqui é o que ele tem na carteira, SPVJ, LPLP, GTLG, Galg 11, Mana 11, Game 11, HGLG, enfim, são fundos ok, né? Não vou entrar no mérito aqui, afinal a gente está fazendo uma análise rápida aqui do último relatório, tá?
Aqui, pessoal, vamos ver aqui, ó, certificados de recebíveis imobiliários. O Maxi Renda realizou no mês de agosto 4 novas aquisições, montante de 162 milhões, com destaque para 75 milhões no CRI Outlet, 30 milhões no CRI Buriti, 50 no CRI Açaí e foram ainda alienadas 46 milhões no CRI Mateus, o que destravou 1,5 milhão em inflação acumulada no papel. Galera, tá aqui, né? Tá aqui o resumo, tá? De qualquer forma, o fundo ele é indexado em sua maioria pelo IPCA, uma parte também pelo CDI. Isso é bom, né? Essa mesclagem, principalmente nesse momento agora que a Selic está caindo, o IPCA ora tem deflação, ora tem inflação, então a gente não sabe ainda exatamente o rumo das coisas. Então, eu acho que nesses momentos de transição das coisas, sabe? É interessante ele se manter posicionado nos dois. Então, eu acho que o MXRF11 está fazendo isso muito bem. Setores, né? Eu já comentei isso aqui várias vezes. O fundo ele é bem diversificado por setor. Vencimento e duration dos CRIs são bastante longos, né? Isso aqui longo prazo, para quem investe por longo prazo, isso aqui é muito bom de se ver. Isso aqui são os fundos, os CRIs, desculpa, que deram problema para o fundo, né? Que estão inadimplentes, mas a soma é 0,5% do patrimônio do fundo. Então, assim, eu nem me preocupo com isso aqui, até porque faz tempo que isso aqui está dando problema. Então, né, paciência faz parte, né, não fica se preocupando com isso aqui não. Composição da carteira. A carteira do MXRF11, diga-se de passagem, é uma carteira bastante diversificada, né? Ele tem uma diluição legal aí dos CRIs em relação ao patrimônio, então ele não tem uma concentração muito grande. Isso é bom, né? Porque se um der problema, vai dar um pequeno problema para o fundo, tá? E diga-se de passagem, como a gente viu lá no começo também, pessoal, são CRIs com bons nomes, né, de crédito. Então, assim, via de regra, são mais difíceis deles darem problema. Claro que não está isento de problema, mas é mais difícil, tá? Então é por isso que em meio a tantos fundos que estão passando aí por inadimplências e problemas, a gente consegue ver que o MXRF11 não está tendo nenhum problema, tá? Eu estava com o HCTR11 na carteira que ele está passando por isso. Mas enfim, é isso, galera. Eu acho que vocês, né, conseguiram entender aqui a mensagem do vídeo. Eu acho que mais para baixo aqui a gente tem falando das permutas. Eu vou só mostrar para vocês aqui. Deixa eu achar aqui. Cadê as permutas? Eles deixam lá para baixo, não sei porquê. Mas enfim, ó, permutas. No mês de agosto, o Maxi Renda não realizou movimentações significativas. Foram realizadas novas reduções de capital nos projetos Perdizes 2, Campo Belo 1, Imirim 1, Vila Olímpia 2, Vila Nova Conceição 1, Morumbi 1, Brooklyn 1, e o fluxo abaixo apresenta o histórico consolidado de pagamentos realizados das SPEs para o fundo. Bom, resumindo, de forma geral aqui, a gente consegue ver que no mês de agosto, por exemplo, né, a gente teve então dividendos aí baixos, né, que representaram nada por cota, tá? Então é o que eu falei para vocês, foi insignificante, né? No mês de julho, por exemplo, foi 4 centavos. Então isso sim, pessoal, dá uma diferença muito grande no resultado, tá? Você pode achar que não, mas as permutas impactam muito o resultado do fundo em alguns determinados períodos, tá? Então olha só, 4 centavos aí no mês de junho foi 2 centavos, 1 centavo, 4 centavos, enfim. E nesse mês agora, 0, né? 0, porque não chegou nem a 1 centavo, tá? Então, pessoal, resumindo, né, de forma geral para vocês aqui, eu acho que o MXRF11 está passando por um momento normal, né? Não tem nada demais acontecendo com o fundo, é só um momento aí que as permutas, elas precisam de um tempo para poder se maturar, para poder gerar resultado, né? Só que eu acredito que no próximo mês, é uma coisa óbvia, né? Uma conta de matemática, se não gerar resultado, tá? Se não gerar resultado, provavelmente a distribuição vai ser um pouquinho menor, cerca de 9 a 10 centavos por cota, tá? E consequentemente, provavelmente, a cotação deve cair um pouquinho, beleza? Comenta aqui para mim a sua opinião, vou ficando por aqui, um abraço e até mais.